Olá, aqui é Paula Jardim e eu tô gravando esse vídeo com o intuito de te ajudar a descobrir qual é a sua desculpa ou então quais são as desculpas que você está inventando para você mesmo para justificar o seu medo de agir, o seu medo de ir em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos e às suas metas. Em uma de suas obras mais vendidas, o livro Pense e Enriqueça, Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro para falar exclusivamente sobre o medo, sobre os nossos medos, que nos impedem de agir e nos mantêm num estado paralisado. Agora, papel e caneta na mão, porque vem uma lista imensa de desculpas por aí para você tentar descobrir qual é o seu medo. E vocês vão perceber que toda e qualquer desculpinha vem acompanhada de uma palavrinha, que é a palavrinha se. Se eu não tivesse que sustentar mulher e filhos, se eu tivesse mais fibra, se eu fosse rico, se eu tivesse tido uma boa educação, se eu tivesse um bom emprego, se não fosse pela minha saúde, se eu tivesse tempo, se a economia estivesse melhor, se as pessoas me compreendessem, se a minha situação fosse diferente, se eu pudesse viver a vida outra vez, se eu não tivesse medo do que os outros vão dizer, se eu tivesse uma chance agora, se as outras pessoas não tivessem armado para mim, se nada me parar agora, se eu fosse mais novo, se eu pudesse fazer tudo o que quisesse, se eu tivesse nascido rico, se eu tivesse os contatos certos, se eu tivesse o mesmo talento dos outros, se eu fosse mais ousado e assertivo, se eu tivesse aproveitado as oportunidades que tive, se as pessoas não me irritassem tanto, se eu não tivesse que cuidar da casa e das crianças, se eu conseguisse juntar algum dinheiro, se o meu chefe gostasse de mim, se eu tivesse alguém para me ajudar, se a minha família me entendesse, se eu morasse em uma cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a mesma personalidade de certas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se as pessoas conhecessem o meu talento, se eu tivesse só uma chance, se eu conseguisse me livrar das minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu pelo menos soubesse como, se as pessoas não estivessem todas contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu me casasse com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão burras, se a minha família não fosse tão perdulária, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu tivesse estrela, se não fosse pelo fato de o que tem que ser será, se eu não tivesse que trabalhar tanto, se eu não tivesse perdido todo o meu dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse o meu passado, se eu tivesse o meu próprio negócio, se as pessoas pelo menos me escutassem. E então, você se identificou com alguma dessas desculpas? Escreve aí para mim nos comentários. Eu poderia passar horas aqui tentando te ajudar a encontrar qual é a sua desculpa, mas isso só você pode fazer por você mesmo. Traga os seus medos para a sua consciência, identifique quais são as suas desculpas e daí você estará preparado ou preparada para enfrentá-las. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Aproveita, clica no sininho, curte esse vídeo e se inscreve no canal porque eu vou compartilhar muito conteúdo bacana aqui com você.